A paz do Senhor, meus amados. Hoje, no Pescando Almas em redes sociais, vamos refletir, vamos dialogar um pouco mais sobre a história do chamado de Saulo. Glória a Deus. Fica ligado, irmãos, porque Deus quer falar contigo através dessa mensagem nesta manhã abençoada. Glória a Deus. Meus amados, sem mais delongas, vamos para o texto base da nossa reflexão de hoje, a qual se encontra em Atos 9, versículo 15 e 16, que diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Então, meus amados, diante do que acabamos de ler, eu quero convidar os irmãos para uma reflexão, que como podemos observar, quando Deus chamou Paulo, ou melhor, quando Deus escolhe Saulo, Deus ele não falou primeiramente em milagres, em bonanças, em vida fácil, ou que portas seriam abertas, de maneira alguma. Mas o Senhor nosso Deus, ele disse: Eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, meus amados, reflita comigo. Saulo, assim que ele recebe o seu chamado, logo, imediatamente ele recebe a sua primeira revelação sobre o futuro. Ou seja, ele tem a sua primeira revelação sobre aquilo que o esperava lá na frente. E é importante nós frisarmos que a sua primeira revelação não foi sobre ter conforto, de maneira alguma, mas sim sobre ter sofrimento. Glória a Deus. Por isso, meus amados, é muito importante nós entendermos que servir ao Senhor não vai significar que você vai ser abençoado facilmente, que tudo estará ao seu alcance. Claro que se Deus estiver com você, todas as coisas darão certo. Mas é claro também que no tempo dele, no tempo do Senhor, glória a Deus. Mas aí vem as questões, meus amados. Mas Deus estava com Paulo quando ele foi preso. Deus estava com Paulo quando ele foi perseguido. E Deus também estava com ele quando ele foi abandonado. Aí você pensa, servir a Deus não é tão fácil como imaginávamos. Mas o que nos conforta, o que nos fortalece, meus amados, é quando entendemos que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus amados, o que nós precisamos é aprender e entender que mesmo estando Deus conosco, ainda assim as coisas podem não acontecer da forma ou da maneira que nós almejamos, que esperamos. Porque Deus, meus amados,
como nós acabamos de refletir aqui, acabamos de dizer, Deus ele estava com Paulo o tempo todo. E ainda assim, o apóstolo Paulo ele sofreu perseguições, ele foi preso e abandonado. Mas Deus não. Deus não o abandonou em momento algum. De maneira alguma Deus se afastou do apóstolo Paulo. Porque é assim que o Senhor faz. Uma vez que você o reconhece como seu único e suficiente Salvador, Ele te acolhe. Ele te acolhe em seus braços. Como o pastor falou ontem na igreja, o Senhor ele quer que nós se aconcheguemos a Ele, assim como uma galinha se achega aos seus pintinhos embaixo das suas asas. Ou seja, o Senhor ele quer nos fortalecer, Ele quer nos capacitar diante das circunstâncias. Então, meus amados, Paulo de maneira alguma foi abandonado pelo Senhor, porque Deus sempre estava com ele. Glória a Deus. Portanto, é muito importante que eu, você, que nós compreendemos e entendemos que o Senhor nem sempre irá remover a aflição ou curar aquela dor que estamos sentindo agora, nesse momento, ou que estamos sentindo há tempos. Talvez Ele não vá curá-lo agora, nesse momento, mas é importante que nós entendamos que, mesmo que a cura não seja no nosso tempo, Ele está nos capacitando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos sustentando dentro destas circunstâncias, dessas situações desagradáveis ao qual esteja passando, a qual esteja enfrentando. Glória a Deus. Também precisamos entender, meus amados, é que se Deus fizer ou não fizer, ainda assim Ele continua sendo Deus. Aleluia. Presta atenção nesse exemplo. Paulo orou 3 vezes. Meus irmãos, Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que tirasse um espinho da tua carne. E você acha que Deus o atendeu? Deus o atendeu, Deus o respondeu. Deus respondeu a oração de Paulo, mas não da maneira que ele esperava. Deus o respondeu diferente, da seguinte forma. Ele disse: a minha graça te basta. Glória a Deus. Então, meus amados, o Senhor respondeu Paulo não da maneira que ele esperava. Ou seja, às vezes você passa por problemas, por situações e você fica sem entender por quê. Por que, Senhor? Por que que o Senhor permite tais acontecimentos? Mas é porque tudo é no tempo dele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Às vezes você passa por situações que te fazem desacreditar até mesmo que o Senhor exista, que Deus exista. Mas é para você ter essa certeza de que Deus é Deus. Que se Ele fizer, Ele é Deus.
Que se ele não fazer, ele continua sendo Deus. Deus, ele é onipotente, meus amados. Ele é onisciente. E ele é o suficiente. E maior do que todo e qualquer problema que você estiver passando, qualquer luta que você estiver enfrentando, saiba que Deus, ele é maior. E ele quer que você prospere. Porque ele é quem te está sustentando dentro dessa batalha, dessa luta. E é isso, meus amados. O apóstolo orou 3 vezes para ter um espinho da sua carne removido. E Deus lhe deu como resposta: a minha graça te basta. Tem situações que Deus, ao invés de mudá-las, Deus, ele prefere nos moldar, nos transformar dentro delas. Glória a Deus. Eu vou me fazer de exemplo para que os irmãos entendam um pouquinho melhor sobre o ponto-chave dessa nossa reflexão nesta manhã. Meus amados, na minha estadia na cadeia, eu orava a Deus nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, nas noites. Eu suplicava ao Senhor, eu clamava ao Senhor. Por quê? Porque eu estou passando por esta provação? Agora que estou em Cristo, agora que eu sou uma nova criatura, por que esse deserto? Por que estou a atravessá-lo? Mas como eu disse, meus amados, Deus permite tais situações, não é para te matar, mas é para te moldar, para te tornar melhor, para te tornar um ser melhor, para te dar sabedoria, para te dar aprendizado, te dar coragem e te tornar resistente naquilo que Ele tem para você. Porque uma vida de servidão ao Senhor, meus amados, ela não é fácil. Você não vai ter acesso fácil. Você não vai ter, por exemplo, para melhor entendermos, você não vai ter regalias, você não vai chegar lá no final da fila e por você ser servo, você vai ter o direito de entrar na frente de todo mundo. O Senhor, ele vai te capacitar dentro daquela batalha, dentro daquela provação. Ele vai te sustentar dentro daquela provação, porque ali ele vai estar te moldando da maneira que o agrada. Glória a Deus. Então, meus amados, eu orava pedindo ao Senhor todos os dias. Eu jejuava, eu orava, eu clamava, eu chorava nos pés de Jesus. Eu pedia: Deus, toca na mente dessa juíza, Pai. Toca, Pai, na mente, no coração dela, para que ela mande essa resposta. Eu já não aguento mais tanta ansiedade. Tira de mim essa ansiedade, Senhor. Envia anjos, traz essa resposta. Eu quero sair para trabalhar. Ou seja, meus amados, eu estava orando a Deus pedindo para que a resposta chegasse para me sair para o serviço externo, no qual eu sairia para trabalhar e voltaria no final do serviço para dormir no presídio. Deus atendeu o meu pedido? Sim. Deus me honrou dobrado, irmãos.
Deus, Ele não apenas atendeu o que eu quis, Ele fez melhor. Ele não só atendeu as minhas orações, Ele não me deu o serviço externo ao qual eu pedi, Ele não me atendeu com o semiaberto ao qual eu pedi, Ele me honrou dobrado, irmãos. Ele me honrou com a liberdade. Hoje eu estou aqui de volta na minha casa, sendo o provedor do sustento da minha família, dos meus filhos. Tudo graças ao Senhor. Porque é na fraqueza, é na dificuldade que o Senhor, Ele nos fortalece. E foi na dificuldade, meus amados, foi na dificuldade que o Senhor me fortaleceu, que Ele me moldou, que Ele me transformou completamente. E eu posso dizer com toda convicção, meus amados, de que o Ezequias, o velho Ezequias, ele morreu ali, naquela prisão, e o novo Ezequias surgiu. E para a honra e glória do Senhor, é esse a quem vos fala nesta manhã abençoada. Glória a Deus. Então, meus amados, eu me emociono porque quando eu lembro do lamaçal ao qual Deus me tirou, me arrancou, eu só tenho a agradecer, a sua gratidão. E hoje eu tenho maior orgulho de derramar lágrimas de gratidão, de agradecimento por me tornar, por Deus me transformar em um novo ser humano, em uma nova criatura. E eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado, que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, vale mais do que qualquer vida fácil, vale mais do que qualquer vida sem problemas. E assim como o apóstolo Paulo, meu amado, que no final da sua vida, ele não murmurou as provações, ele não murmurou as prisões, as perseguições, o abandono, de maneira alguma. Ele foi fiel até o fim, ou seja, ele combateu o bom combate. Ele foi fiel até o fim, meus amados. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, quando Ele nos chama para perto. Então, meus amados, o que aprendemos hoje nessa reflexão é que o que Deus tem para ti é muito maior, é muito melhor do que aquilo que você pede. O que Deus tem para ti é bem maior do que tudo aquilo que você almeja. Porque os planos do Senhor para a tua vida é muito melhor e maior do que os teus.
seja fiel, meu amado. Seja fiel até o fim. Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que nós teremos a coroa, o galardão, teremos a coroa da vida eterna, uma vez que fomos fiéis até o fim. Glória a Deus. Então, meus amados, servir a Deus não significa facilidades, não significa bonança, fartura, mas significa que Deus estará com você em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele estará te fortalecendo, te capacitando e te sustentando na sua servidão para que você seja fiel até o fim, para que você alcance o paraíso, que você alcance os tesouros que estará guardado para você no céu. Amém? Doses de ânimo para a tua vida, que o Senhor seja convosco, que o Espírito Santo fortaleça você que se encontra quebrado, você que se encontra diante de problemas, você que enfrenta situações, você que está acamado, você que se encontra preso, você que tem parentes presos. A palavra do Senhor fala: lembrai-vos dos presos como se estivesses preso. Glória a Deus. Deus é fiel, meus amados. E se você tem um chamado, não fuja. Aceite, abrace. Mesmo sabendo que vai ser árdua, mesmo sabendo que vai ser difícil, mas você pode ter a certeza de que você não estará sozinho. Você não estará abandonado. Porque o Senhor é contigo. O Senhor, Ele é contigo, meu amado. E a graça do Senhor é mais do que suficiente para você suportar qualquer aflição, qualquer dificuldade, porque a graça de Deus nos basta. Amém? A paz do Senhor Jesus, e que os irmãos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. E até aqui o Senhor me ajudou e me capacitou através dessa palavra para vocês nesta manhã abençoada. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém? Glória a Deus.